Bom dia. Bom dia. Essa semana a gente lê duas parshiot, Matot e Masei. A gente conclui o quarto livro da Torá. E a gente também, hoje está no Rosh Chodesh, começando o mês que a gente diminui a alegria. Então, vamos falar algumas coisas a respeito um pouco de cada parashá. Então, essa parashá começa falando sobre um assunto de promessas. E depois do assunto de promessas, a Torá conta para a gente de uma guerra. Então, aonde estamos na Torá? Semana passada a gente teve a parashá de Pinchas, que Pinchas ele veio e matou um chefe da tribo, com a filha de um rei, que eles estavam fazendo relações proibidas com as filhas de Midian, que isso veio, quem lembra da história, era a continuação da história de Balak e Bilam. Balak tinha contratado, prestar atenção nos nomes, Balak tinha contratado Bilam para amaldiçoar o povo. Balak era de Moab, Bilam era de Midian. O Bilam tentou amaldiçoar o nosso povo, não conseguiu. Bilam era de Midian, claro. Bilam é de Midian. Veio de Midian. E aí, fora de Israel, claro. E aí, então, apesar de que, quando você lê a Torá, o texto, parece que o Bilam não conseguiu nada, mas ele sim deu uma dica muito, com uma ideia muito malvada para o Balak. Ele falou, Eloquim Shelelo, o Deus deles, o Deus dos judeus, odeia a promiscuidade. Então, vamos fazer um plano. Ele sugeriu que as moças de Midian, as moças de Moab, aliás, elas ficassem perto do acampamento judaico, iriam lá se oferecer para o povo judeu, e o próprio Bilam, que não tinha nada a ver com a história, ele falou, eu vou oferecer minhas filhas, as filhas do meu povo também, já coloco elas à disposição, dando o exemplo da moral, né, para o Moab. E assim foi, e essas moças, infelizmente, conseguiram seduzir muito nosso povo, e ainda na hora H, quando estavam completamente seduzidos, elas tiravam lá a estatueta do bolso e falavam, olha, vamos aqui fazer a atividade processual, tá certo? O processo para que a coisa possa fluir bem. Infelizmente, conseguiram fazer dos piores pecados, e aí veio a epidemia no povo judeu. E aí veio o Pinchas na semana passada, ele veio com uma lança, depois com o chefe da tribo, tinha sido literalmente cara de pau com Moshe Rabbeinu, ele foi lá e matou o líder da tribo, que ele estava tendo uma relação, em plena relação, com a filha de um dos reis da época, e aí ele matou os dois, certo? E aí com isso ele acabou a epidemia, e ele se tornou Cohen, ele e a sua continuidade. Até aqui, todo mundo conhece. Nessa paraxá, Baruch Hashem, talvez seria de Aaron. Talvez seria de Aaron, não de Pinchas. Quem? Provavelmente. Não? Com uma espetada só. Tiveram 10 milagres naquela hora. Mas isso é semana passada. Nessa semana, Deus fala, Nekom nikmat Hashem bemidian. Faça a vingança de Hashem no povo de Midian. Quem era Midian? O povo que foi contratado para tentar amaldiçoar. Moab, que foi aquele que começou tudo, aquele que contratou Midian, o comandante, Deus fala, Altatzeret Moab, não oprima o povo de Moab. Pergunta Urashi por quê? Então, que Moab, de certa forma, foi uma defesa legítima. Eles estavam com medo que o povo iria atacar, então ele quis se proteger. Já Bilam, com seu povo, eles não tinham nada a ver com a história, não estavam sendo ameaçados, parecido com Amalek, que aparece mesmo sem ameaça nenhuma. Eles vieram se meter numa briga que não era deles. Se voluntariaram para poder criar problema para o nosso povo. Então, vocês agora vão pagar por isso. Essa é uma explicação. Segunda explicação, de que Moab, de lá sairiam duas pombas importantes, que seriam Ruth e Naamã. A história de Ruth iria ocorrer uns 800 anos depois. Ruth iria nascer uns 800 anos depois, aproximadamente. 800? Deixa eu ver, 300 anos até... 300 anos depois. 300 anos depois. É o tempo que demorou mais ou menos desde que eles entraram em Israel até
construiu o templo. O templo foi construído pelo filho de Davi, aqui estamos falando da avó do Davi, então um pouco menos, 200 e talvez 250 anos depois. Bom, então o que Deus fez? Ele falou, olha, vamos poupar um povo inteiro que te provocou, trouxe promiscuidade, trouxe idolatria, porque daqui 200 anos vai aparecer uma moça muito importante. Justifica? Tá bom, é a avó do rei Davi. Deus não podia dar um outro jeito? Faz a avó do rei Davi nascer em outro lugar. Daqui 200 anos vai nascer uma pessoa. Enquanto isso, imagina que você vai poupar todos os inimigos do povo judeu, pegar um dos povos, os vários que nos perseguiram. Você fala, olha, vamos poupar todos eles, porque daqui 200 anos vai nascer um tzadik. Justifica? Hã? A avó, a tataravó estaria lá. Tá bom, até lá tem tempo, até lá Deus pode dar um jeito. Pelo contrário, quando o Ismael, voltando à história lá no início, ele estava no deserto, ele contraiu uma febre, não tinha água, estava prestes a morrer, no céu surgiu uma dúvida. Será que a gente mata ele? Não teríamos os problemas no Oriente Médio? Se Ismael já tivesse sido resolvido lá. E como o episódio que os nossos sábios trazem para a gente foi um episódio pontual, na época da destruição do templo, que nosso povo foi pedir ajuda para os primos, achando que os primos, né, vão ajudar a gente, fomos destruídos, fomos exilados, e aí pediram ajuda e eles deram peixe, deram herring, peixe, muito salgado. Só que na hora deles pedirem água, eles não deram água, eles deram um barril cheio de água. E assim, no deserto, desidratado, comendo peixe salgado, eles morreram. Então, naquele momento, no céu, onde Ismael, antes disso tudo acontecer, falaram, será que Ismael pode viver ou não? O que prevaleceu? Por quê? Conforme... por isso a gente lê esse trecho em Rosh Hashanah, que Hashem ele julga conforme a tua situação hoje. Hoje Ismael ele fez isso, estamos falando aqui daqui algumas gerações. Por enquanto ele tá tudo certo, está com a ficha limpa. Então não por isso a gente vai aniquilar ele agora. Assim foi o decreto divino. Agora a história parece o contrário. Vamos poupar todo um povo, porque daqui 5, 6, 7 gerações vai nascer uma pessoa super especial. Ok, justifica. Eles maltrataram o nosso povo, fizeram pecados, queriam aniquilar a gente, e você fala, deixa eles. Justifica? Em si. Hã? A Ruth é filha direta? Tá, 2 gerações. Tá bom, que seja 2 ou 3 gerações. A justifica? Você vai poupar todo um povo? Então Deus poderia falar, olha, poupa Eglon e o resto mata. Deus podia dar um jeito que nascesse, alguém ia se salvar na guerra, e desse que se salvou, igual a história lá de quando Shaul não matou o rei Agag, ele se salvou e deu origem a todo um povo. Poderia matar grande parte do povo Moab e deixa lá. Deixa viver o... Talvez ela precisava passar. Para poder, ou seja, precisava Deus, ele fez todas as condições para que ela pudesse nascer. Ok? Ah, boa. Não teria bonita? Ok, onde você leu isso? Ouviu. Tá bom? Legal? Então, resumir a resposta que vocês falaram, que a gente já está... Não era exatamente isso que eu queria falar, mas acho que combina super bem, que a ideia que você falou que Deus ele criou as condições para que pudesse nascer a Ruth, e para as condições, a gente não sabe exatamente quais são os cálculos divinos, mas precisava ter o povo inteiro para que pudesse nascer a Ruth. E aí, fala. Uau, ok, deixa eu traduzir o que você estava falando. Deu para entender aí, Rob? Vou explicar o que ele estava dizendo. É, existem 7 povos. Existem 7 povos que a gente fala quando a gente conquistar Israel. Esses eram fora de Israel, na verdade. Mas tem 7 povos, cada um deles, além de simbolizar a sua história, o seu ódio pelo povo judeu, etc., cada um deles também simboliza
algo dentro de nós que a gente tem que se trabalhar. Cada um dos povos. Então, aqui ele está trazendo que o povo de Moab, que é esse povo que contratou e queria fazer guerra contra a gente, etc., eles representavam a Gevurah. Gevurah significa severidade. Como se fosse a coragem, severidade, luta, guerra. E precisava desse povo, cada um deles traz ele contribui com alguma coisa para a humanidade. Cada povo contribui de alguma forma. Às vezes eles contribuem e às vezes fazem um mau uso da sua contribuição, mas cada um contribui. Então, o que eles contribuíram, só estou explicando o que o Nissim falou, eles contribuíram com essa coragem, com essa vigor, com essa força de guerra. Então, essa força estava, digamos, presa nesse povo e ela depois foi canalizada para o rei Davi, que foi necessário para as guerras, etc. E através da guerra, não com o objetivo de guerra, mas sim com o objetivo de trazer a paz e acalmar, às vezes é necessário. Então, isso estou traduzindo o que ele falou. Aí ele trouxe aí uma alusão dos 6 grãos de trigo, etc. E deixar um pouco para outro momento. Mas o que a gente vai concluir de tudo isso? O que eu quero concluir? Uma lição que achei quando eu li isso anos atrás, achei muito bonito, que é o seguinte: se a gente for analisar toda todo o povo, só falar em questão de números. Estamos falando aqui, vamos chutar, não sei quantas pessoas tinham naquele povo. 100 mil pessoas. Mais a próxima geração, 200 mil pessoas. Deus, ele poupou todos por uma pessoa. Parece desproporcional. Vamos voltar na história lá no início. Está escrito que passaram-se 10 gerações de Adão até Noach e 10 gerações de Noach até Abraão. Então ele fala, passaram-se 10 gerações de Adão até Noach para mostrar como Deus é misericordioso. Apesar dessas 10 gerações foram ruins, Deus segurou até Noach. Aí com Noach ele destruiu todo mundo. De Noach até Adão, até Abraão, não aprenderam a lição. E o que diz o Pirkei Avot? Passaram-se 10 gerações de Noach até Abraão, e Abraão, Avinu, ele recebeu o mérito de todo mundo. Essa é a linguagem do Pirkei Avot. O que significa ele receber o mérito de todo mundo? A explicação mais profunda é o seguinte: nós não sabemos avaliar o valor do bem em relação ao mal que está em volta. Às vezes a gente faz um cálculo quantitativo. Bom, uma pessoa versus 200 mil pessoas, no caso de Ruth. Não vale a pena. A gente não tem a ideia de que quando a gente fala de uma coisa positiva, ela é infinitamente maior do que toda força negativa. E essa mensagem, que acho que a Torá, uma delas que a Torá está dando para a gente, que às vezes você passa uma vida inteira, de forma, deixa a vida tomar conta de você. Mas está escrito que às vezes uma alma vem aqui 60, 70 anos só para fazer uma única bondade para uma pessoa. Material ou espiritual? Uma vida inteira? Peraí, sabe quantas coisas eu passei na minha vida? Sabe o que eu precisei fazer para lutar? Tudo isso aqui apaga. O que vale é aquela única atitude. Então, o que a Torá está contando para a gente, sim, a gente abre mão da guerra, a gente abre mão dos inimigos, a gente arca com as consequências, porque a gente não tem ideia do que significa sair de lá. Ruth, no caso, ela foi a avó do rei Davi, foi um grande homem, etc., a dinastia do Mashiach, etc. Mas o ponto principal é que passaram-se 10 gerações, desde Noah até Abraão. Ninguém aprendeu a lição, mas Deus aguentou. E ele recebeu o mérito de todo mundo. O que significa ele receber o mérito de todo mundo? Em mérito dele, Deus foi segurando a barra. Vale a pena. Senão Deus já falei, olha, já fiz o primeiro dilúvio, não adiantou? O próximo não vai sobrar nem Noah. O primeiro ele acabou com quase todo mundo. Os poucos que ficaram, saiu da Teivá, Noah já bebeu, o filho já castrou o pai, e aí a história, os poucos que sobraram, estão falando de 8 pessoas, de toda a humanidade, sobraram 8, olha onde chegou. E aí Deus poderia falar o quê? Agora, show, acabou. O que Deus falou? Não, vou esperar mais 10 gerações. Porque no final das contas vai valer a pena. Vai nascer Abraão. Ou seja, tá bom, Abraão, Isaac, mais 10 gerações, já passaram 10. Vou esperar mais 10 agora? A ideia da gente saber avaliar que quando a gente fala de algo positivo, ele é completamente desproporcional ao negativo. E por isso, muitas vezes, a gente compara o bem com a luz e o mal com a escuridão. Se eu tenho uma pequena vela, quanta escuridão ela vai? Ela precisa lutar contra a escuridão? Simplesmente, você tem a vela, acabou. A escuridão deixa de existir. E é assim que a gente tem que avaliar as nossas pequenas atitudes, ou as pequenas atitudes de uma pessoa.
E às vezes a gente avalia a nossa vida inteira. O cara chega na crise dos 40, crise dos 60, conhece? Se você não conhecer, você não vai ter crise. Mas se você conhecer, você vai ter a crise. Então, essa crise vai falar, mas o que eu fiz minha vida inteira? O ponto deve ser, a gente tem que tentar encontrar os pontos de luz. E aí a gente vai falar, bom, usando na situação nossa atual. Ah, Rabino, você está dando os shiurim ultimamente que Mashiach está para chegar, e estamos numa era melhor. Que história. Olha o mundo ao seu redor, vai ver se o mundo está melhor ou pior. Depende de como você enxerga. Se você enxergar o valor verdadeiro de cada boa ação, e que ele é acumulativo, que ele nunca termina, versus o valor do mal, você vai ver realmente que o bem ele supera. Pega o nosso povo. Todos aqueles povos, clássico, todos aqueles povos que quiseram nos aniquilar. Começa de quem? Egito. Depois, Amalek. Depois, Nabucodonosor. Depois, Haman. Depois, os romanos. Hã? A maioria aconteceu no 9 de Av. Gregos, obrigado, em Hanukkah, antes os gregos queriam acabar com a nossa fé. Depois os romanos. Depois, todos os países que a gente passou, tanto nos países árabes, nos países ashkenazitas, faraditas, fomos expulsos, fomos aniquilados. E cadê todos esses impérios? No Wikipedia. Cadê o povo judeu? Fez o Wikipedia. Certo? Estamos aqui. Certo? Essa é a proporção. Quantos prêmios vai? Quantos prêmios Nobel a gente ganhou? Mais de 40? 200? Mais de 20%. Eu falei outra vez que o prêmio da paz quem ganhou foi o Arafat. Então vamos descontar alguns dos prêmios que não valeram. Então a gente acaba ganhando. Quanto a gente compõe da população mundial? 0,02. Desproporcional em 1000 vezes. Escolha. Então o que você vê daqui? O que você vê é que a verdade ela perdura. O bem ele perdura. Quem olharia? Eu vi um relato de um rabino que estava há pouco tempo ele contou que ele estava na Alemanha, ele passou na Hanukkah. Eles acendem lá a Hanukkah hoje com o presidente, o chanceler na praça exatamente aonde o Imar Shemó fazia as suas. Imagina se estivesse lá em 49 e visse lá aqueles exércitos super bem rígidos, né? Um show, um espetáculo que ele fazia, que fazia parte do negócio dele. Milhares e milhares e milhares contra um povinho, uma mosca, que ele quase realmente não aniquilou, quase aniquilou, e não aniquilou, claro que a Hashem protegeu, mas por causa de tempo, não deu tempo. Quem diria? E no final das contas, quem está acendendo a Hanukkah lá é uma chama, é uma velhinha. Então, o que isso traz para o nosso dia a dia? Não só o orgulho de ser judeu e como a Hashem protege a gente, mas a gente entender que às vezes pode ser que eu perdi meu dia inteiro, mas não por isso eu vou perder o valor de uma mitzvah que eu vou fazer. Não por isso eu vou perder o valor de que talvez até se minha vida foi perdida, mas se eu deixei um filho, Baruch Hashem, talvez desse filho vai sair alguma coisa. As proporções não são lógicas como a gente usa a matemática. As proporções são completamente desproporcionais. Completamente desproporcionais. O valor de uma mitzvah não é igual a 15 averot, faço uma mitzvah. Vou colocar na balança. Quando a gente fala, Deus vai colocar na balança do Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente está pensando, olha, esse ano, acho que estou mais ou menos. Não faça as contas de Deus. Pelo contrário, tenta calcular como ele calcula, dando ênfase para cada mitzvah, para cada ato que você faz, que ele é incalculavelmente maior. E aqui a gente vê nessa paraxá que Deus poupou um povo inteiro. Deus poupou 20 gerações, porque de lá no final sairia algo positivo. Certo? Vamos concluir por aqui com essa mensagem. Fala. Bom dia a todos.